Quando é a cena, acontece o quê? Olá, boa noite. Olá, doutora André linda, maravilhosa, boa noite. Tudo jóia? Gratidão por estarmos aqui, um dia muito especial, nesse congresso lindo, maravilhoso que tem sido, né? Ai, nós que agradecemos tê-la por aqui e ter aceitado falar um pouco sobre todas, expandir a sua luz junto conosco. Boa noite, povo lindo que está entrando. Olha, tem gente que é assíduo, viu, André? Todo dia Que está aqui com a bom! gente. Tão necessário nesse momento a gente estar unido, né? Muito Verdade. necessário a gente estar se amparando e ancorando de pessoas positivas, de pessoas de luz, para emanar para o planeta, né? Um momento de olhar a autorresponsabilidade, a nossa autoconsciência. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a questão, né, da ciência, da espiritualidade, né? A Celinha, olá, mamãe. É minha mãe. Ela tá chamando, oi, mamãe, você dá um oi para ela. É. Ela tá Oi, lá no amores. Nordeste? Oi, mãe. Hã? Tá na Bahia. Tá na Aqui, já Bahia. acendei. Beijo, então, para a senhora, viu, dona Celinha? Se É, cuida, viu? Se cuida. tá em Não é para casa. sair de casa, né? Eu recebi uns vídeos que os velhinhos estão tentando fugir de casa. Você recebeu? Não, ai, depois manda pra mim. O meu marido me mostrou tentando fazer buraco embaixo da cerca, tentando falar. Eu gosto porque tem muita coisa criativa, né? A gente, apesar de tudo, a gente dá muita risada. O brasileiro é muito criativo, né? A gente tem que levar. E às vezes é bom a gente, nesses momentos, a gente não ser tão assim, tenso, né? Porque as coisas realmente. Foi a sua, Dea. Oi? Voltou, tranquilo. Né? Às vezes dá uma travadinha, né? Mas estamos aqui. É, Qualquer coisa, se cair, às vezes eu volto, não tem problema. sim, sim. Pois seja bem-vinda, meu amor. Nós Muito obrigada. queremos agradecer mais uma vez a sua presença. Nosso encontro, com certeza, não foi casual. Eu tenho certeza que o Mais Alto organizou e estar com você aqui agora, com essas pessoas que eu considero assim especiais também, assim como todos os que estão aqui no planeta, para que juntos possamos expandir a luz, é uma grande honra. Então, assim, você tem a palavra, pode conversar, bater um papo, falar sobre as coisas que você sentir no coração. E quando chegar mais para frente, a gente vê se tem perguntas, né? Ou você se vai fechar com a meditação, do jeito que você achar, tá bom? Então, muito obrigada, né? Muita gratidão por estar aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Andréia. Eu sou de formação médica e venho de uma casa de pais cientistas. Meu pai e minha mãe são cientistas internacionalmente reconhecidos. Então, quando eu era criança, eu fui morar na Europa. Meus pais, eles foram fazer doutorado e essa era a minha história. Então, eu tinha entendido que a vida funcionava só como a ciência. Então, todos os artigos científicos, eu entrei na faculdade, eu já fui logo fazendo bolsa de iniciação científica e pesquisa, porque isso corria nas minhas veias. Aí depois, né, fui fazer as minhas especializações, aí fui fazer a questão do doutorado. Mas chegou um ponto na minha vida que eu tive que enfrentar um grande caos. E talvez isso seja útil para a humanidade, né? Então eu acho que é importante a gente compartilhar, porque eu acredito que a gente está vivenciando neste momento
é uma grande mudança planetária mesmo. E aí, esse grande caos foi, assim, um colapso total de tudo que eu acreditava. Porque eu acreditava que trabalhando, 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 me matando de trabalhar, é que eu ia ter os resultados positivos na minha vida. E eu buscava apenas na ciência as respostas. Então, cientificamente a probabilidade de você passar no primeiro vestibular, você se formar numa das melhores faculdades do Brasil, fazendo o curso, né? Enfim, era isso que eu pautava o meu sucesso. E aí o mundo, né, e o universo me colocou em xeque tudo isso. A gente tinha um contrato, eu e meu marido, a gente prestou um serviço para uma terceirizada e a gente atendeu 33 mil pessoas naquele momento. E depois de um ano de atendimento, a gente não recebeu e eu fiquei com uma dívida de quase R$ 1 milhão. E aí eu tive todos os sintomas de desequilíbrio físico, psíquico, mental, emocional, né? E pode ser que muitos de nós enfrentemos isso novamente, porque a gente não sabe qual que vai ser essa crise de saúde que está tendo essa pandemia, e se não vai ter uma crise econômica mundial que se cerque depois. Sim. E aí um dia eu fui parar no hospital com dor cardíaca, quase morri mesmo, assim, infarto. E eu tinha, né, e tenho filhos pequenos ainda. E aí eu pensei, não posso nem morrer, não posso morrer agora, porque eu tenho filhos pequenos. E aí como é que você vai viver sem uma mãe? Né? Porque a mãe é a estrutura para as crianças. Por mais que o pai seja importante, é importante os dois, digamos assim, né? Para a criança se desenvolver, enfim. E aí eu comecei a buscar respostas. Daí eu fui jantar com meu marido na época, e era nosso aniversário de casamento. Ele tinha me convidado para a gente jantar no restaurante que ele tinha me pedido em casamento. Era o nosso 9º aniversário. E aí eu lembro que eu peguei o cardápio assim, eu falei, ó, a gente vai pedir água e uma entrada. Tipo um pãozinho, um croquete só. Porque não tem condições da gente tomar vinho ou comer tendo uma dívida. Daí ele olhou bem pra mim e ele falou assim, ele falou assim, a vida é um jogo de videogame e a gente não tá passando de fase e a culpa é sua. E daí eu fiquei arretada, sabe? Que nem diz o povo lá, né, no Nordeste. Eu queria matar ele, né? Como assim a culpa é minha? Eu tinha trabalhado a minha vida inteira, me descabelado, que nem louca, e a culpa era minha. E aí eu fui buscar na ciência respostas, porque era o que eu podia olhar. E aí eu fui buscando, até que eu encontrei diversos pesquisadores e todos eles iam para essa linha holística, mas existem cientistas falando isso, inclusive físicos, né? Que na verdade a matéria é a vibração. E a vibração está relacionada com a emoção que eu emano. E que tudo que eu cocrio, tudo que eu enxergo no meu mundo, na verdade, é uma perspectiva do meu inconsciente, do meu subconsciente. E aí eu comecei a estudar Jung, e aí estudei Greg Braden, e Louise Hay, Joe Vitale, enfim. Tantos e tantos pesquisadores e todos falavam a mesma coisa. Você é co-criador da sua realidade. E aí eu entendi que eu precisava buscar na fonte espiritual que eu tinha. Sempre foi importante, sabe, essa questão espiritual para mim. Sim. Independente da denominação, mas a questão da minha fé sempre foi muito grande. E eu tinha um sexto sentido muito grande. É como se tivesse uma voz que me guiasse nos meus pacientes. Então eu sabia quando o paciente é complicado depois da cirurgia. Eu sabia o que fazer, qual remédio dar, e aí geralmente eu acertava. No começo eu duvidava desse meu sexto sentido e eu não obedecia. E aí muitas e muitas vezes eu me arrependia, até que eu entendi que eu precisava obedecer sem questionar. Porque a nossa mente, ela mente pra gente. Sim. O nosso coração, ele nunca vai mentir. Então, o que eu quero dizer é assim, para todos vocês que estão me ouvindo agora,
o que eu sinto no fundo da minha alma e no fundo do meu coração para esse momento é que uma grande festa vai surgir no planeta Terra. Nós estamos passando por um momento extremamente complexo, mas extremamente necessário. Os seres humanos, todos nós, somos responsáveis pelo que a gente está colhendo. Nós levamos anos e anos de depredação e de egoísmo para esse planeta. Nós não cuidamos dos animais, que era nosso dever e missão. Nós não cuidamos dos nossos ancestrais, que era nosso dever e missão. E nós não cuidamos das nossas plantas. A nossa mãe terra, a nossa mãe Gaia, ela foi muito maltratada e espoliada. E é chegado um momento de nós, seres humanos, acordarmos para o potencial divino que nós temos, potencial co-criador que nós temos. E aprender a confiar em algo maior que nos ilumina e nos guia. Na verdade, quando eu enfrentei o meu problema, eu estava lá com 1 milhão de dívidas, sozinha. Não adiantava, na minha concepção e crença, entrar com processos judiciais, porque isso é muito moroso no Brasil e ia levar décadas até que aquilo fosse resolvido e com uma extrema morosidade e desgaste. Então, eu entendi que não era esse o caminho. Contra tudo e todos. Todo mundo falava, você é louca? E aí eu comecei a entender que toda a frequência que eu emanava voltava para mim. Então, eu comecei a emanar amor, porque é uma frequência alta. E aí, na época, eu falei, não, preciso vibrar no amor. Tudo que a gente foca, amplifica. Então, o planeta Terra, 7 bilhões de pessoas agora estão focando no Covid-19. O que ele acontece? Amplifica. Então, a gente precisa focar em outras coisas. E eu tenho postado ininterruptamente lá no meu Instagram, 40 baleias azuis que estavam extintas desde a década de 80 foram vistas próximas ao Canadá. Golfinhos foram vistos agora no litoral. Centenas de tartarugas estão na Índia fazendo seus ninhos. Tem surgido nova população marítima nos lagos, lá nos rios, lá de Veneza, que era extremamente poluído. A camada de ozônio ela está se restabelecendo. Então, a ausência do homem permite que o planeta dê um respiro novamente. Então, é necessário para o planeta que nós... E olha, gente, eu que atendo, quantas pessoas estavam doentes? 90% dos meus pacientes tomavam remédios psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, calmantes para dormir, porque o mundo estava tão louco e a velocidade estava tão rápida que a gente não estava tolerando e suportando mais. Eu não me lembro, e eu tenho trabalhado, mas estou trabalhando bem menos agora, atendendo só quadros de emergência, quando que eu sentei e olhei um pôr do sol, quantas vezes seguidas. Agora eu vou dar um beijo para minha mãe. A minha mãe entrou lá. Beijo, Ai, mãe, que amo linda! você. Estamos com as duas mães aí hoje, né? Oh, coisa boa! Como é o nome dela? Vanete, Vanete Socorro entrou. Ai, dona Vanete, que bom! Beijo, amo você, mãe. E aí eu comecei a estudar tudo isso e foi fazendo muito sentido para mim. E aí eu comecei a estudar alguns artigos, trouxe até algumas citações para vocês, para entender que a ciência e a espiritualidade, elas têm que andar lado a lado novamente, como foi há anos atrás, há séculos atrás, e se perdeu esse elo, onde uma coisa era um caminho e o outro era o oposto, e na verdade não é. São as duas coisas, elas coexistem. E nós, como médicos, os cientistas, eles precisam enxergar com novos olhares. Com esse olhar e essa permissão que nós temos uma centelha divina dentro de nós e que a gente possa permitir que sejamos usados e intencionados para deixar fluir, né, o potencial criativo que existe dentro de nós. O que foi que a humanidade fez? Ela massificou todos os seres humanos, como se tivesse uma única fórmula de sucesso. E é exatamente o contrário. Existe apenas
uma impressão digital, apenas uma forma de íris, única e exclusiva. Cada um de vocês que está nos ouvindo aqui tem um potencial e é uma peça nesse quebra-cabeça chamado humanidade. E você tem um talento único que deve ser expresso, onde você expressa o seu potencial divino. Aí eu trouxe um artigo chamado Mindfulness Meditation and Immune System Biomarkers. O que quer dizer isso? Como a meditação foi vistas os biomarcadores de processos infecciosos e inflamatórios. Então, pessoas que meditam fazem com que o fator de necrose, kappa beta, que é um fator de risco, caia. O nível de PCR, de proteína C reativa ultrassensível, caia. Que aumente o CD4, que são células de defesa. Então, neste momento, eu não tenho que focar no medo do vírus. Eu tenho que focar na minha imunidade. E aí a gente tem esse artigo científico. Beijo, Breno. Ó, um grande gratidão por estar aí. Ó. Eu não sei quando que é o dia que ele vai estar com você. Ele vai estar agora. Peraí, rapidinho aqui. Mas durante o congresso, o Breno também vai falar da vida dele, que é show. Assistam, hein, pessoal? Aí, deixa eu concluir aqui enquanto você pesquisa. Sim. Então, esse artigo nos fala que a gente... Sexta-feira, Débora. Desculpa, sexta-feira. Imagina, ó, sexta-feira vocês não podem perder, hein, galera? Ó, os biomarcadores, então, de processos inflamatórios, eles caem. E qual é o problema do Covid-19? É o risco de inflamação sistêmica. Então, o nível de proteína C reativa, o nível de fator de necrose tumoral alta. E se eu medito, todos os meus marcadores inflamatórios, eles caem. E o meu nível de CD4, ele aumenta. Então, isso é publicado agora em 2020, em fevereiro de 2020. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês a referência. Aí eu trouxe alguns artigos interessantes também. Que quando tem brigas de casais, eles fizeram uma biópsia em brigas de casais. Então, brigas físicas, assim. O casal se estapeou e teve machucados físicos. E aí, como que foi a cicatrização deles? Aí, no parceiro que pensava positivo e perdoava, tinha níveis menores do cortisol, que é o hormônio produzido na suprarrenal que faz essa questão, né, do estresse, e ele tinha a cicatriz curada mais facilmente. E quando a gente tem mágoas, a gente tem dificuldade de cicatrização. E aí a gente leva um processo inflamatório maior. Isso foi publicado em 2017, num periódico chamado Psychoneuroendocrinology. Bem legal. Aí tem um outro artigo científico que fala sobre a epigenética dos meditadores de longo termo. Quer dizer, pessoas que meditam muito tempo. E aí tudo isso eu comecei a pensar. Falei, nossa... Aí eu vi que os grandes CEOs, as grandes caras, assim, que são mega empresários, meditavam. Daí eu vi a Oprah, que eu adoro, acho ela é o meu modelo a ser seguido. Assim, um dia eu chego lá, na Oprah, e ela meditava. Daí eu falei, opa, onde estava esse mundo que eu não fui apresentada? Porque a gente seguia um mundo muito cartesiano, que é o que não é. E aí eu estava entrando num mundo completamente místico que foi extremamente necessário. E aí eu entendi que a minha felicidade estava baseada no que os outros ou que a sociedade falava que era. Então, você ser feliz é porque você se formou, porque você foi a primeira da turma, porque você casou, ou porque você comprou uma casa, ou porque você teve um carro. E aí eu tinha obedecido todas essas leis, digamos protocolos. Assim, todos esses protocolos. Então, passei no primeiro vestibular, casei com o primeiro namorado, passei na primeira residência, fiz a residência no Instituto Federal e publiquei não sei quantos artigos científicos e fiz iniciação e fiz o doutorado na Federal do Paraná e nada disso tinha me trazido contentamento.
E aí eu fui entender que o grande mal de todos nós seres humanos, é a separatividade. A gente se sente órfão e abandonado. E agora a gente está aí com quase 7 bilhões de pessoas se sentindo abandonadas e órfãs. E o que eu quero falar hoje é que nós não somos órfãos. Nós não estamos sozinhos. Existe um plano e uma lei maior que rege tudo isso. Existe um acordo da nossa parte para estarmos aqui neste momento. E é o momento onde a gente precisa entender e aceitar aquilo que um bem maior propõe para a humanidade. Uma humanidade de mais respeito, de mais cooperação, de maior partilha, de maior igualdade, né? A Vivi falou isso mesmo, o Breno falou que a Oprah não está brilhando em todas as dimensões que você está. Agradeço, ó, Breno. Beijo. Isso aqui é amigo, né? Amigo é assim, né? Não, mas ele sente, né? Não, fico feliz, mas é isso. Aí eu entendi, e aí eu fui começar a estudar o que realmente eu era. O que eu era? Eu era uma médica? Eu era mãe? Eu era uma cientista? Eu não era nada disso. Eu descobri que eu não era nada disso. E que eu não podia estar baseada a minha felicidade em algo que fosse exterior ao meu coração. E aí eu tive um grande despertar de consciência, entendendo que eu era uma voluntária da luz. Uma trabalhadora voluntária da luz. E o que isso impacta, então, na minha vida? Impacta em falar a verdade. Qual é essa verdade? A verdade que pulsa dentro do meu coração. Em que nós possamos realmente buscar o amor a si e o amor ao próximo. E que a gente possa deixar de lado o egoísmo que afeta tanto o ser humano. E aí a gente vê hoje, o álcool gel sumiu, as máscaras sumiram, tem gente que está pensando em abrir de novo agora, porque está pensando em falir. Gente, nunca mais a vida vai ser a mesma. A economia não vai ser mais a mesma. Todo mundo está querendo voltar ao normal, mas aquilo não era normal. As pessoas estavam adoecidas, as pessoas estavam tentando suicídio, as crianças estavam tomando psicotrópicos, as crianças estavam tomando Ritalina. Isso não é normal. E aí eu comecei a entender que talvez povos considerados bárbaros respeitavam a mãe natureza, respeitavam o ciclo da vida, se respeitavam. Sim. Eu vi colegas minhas, médicas, que amamentaram 15 dias e tiveram que voltar a trabalhar num hospital pediátrico. Porque se elas não voltassem, elas iam perder o emprego. 15 dias de amamentação trabalhando num hospital pediátrico. Incoerente, né? Completamente incoerente. E aí se dilacerando por dentro, porque todo mundo que é mãe sabe como é difícil você deixar o teu bebê. E eu, quando estava com a minha filha, que é a primeira filha que nasceu de 3 meses, a Júlia, eu voltei a trabalhar com 3 meses. E aí eu amamentava e ela não pegou leite, ela é intolerante. Acho que travou um pouco, mas volta. Tá voltando. São muitas lives juntas, né, nesse período. Caiu. Acho que ela vai pedir para entrar novamente. Espera só um pouquinho, amores. Ela vai pedir para entrar novamente. Logo volta. Que felicidade tê-los aqui. Coisa boa. Ai, eu agradeço, gente, por esse movimento que vocês... Só é possível porque vocês estão aqui. Ela tá voltando, tá? É porque ela caiu. Aqui. Ela voltou.
Isso, Oi, pronto. queridos. Tranquilo. Então, voltei. E aí eu amamentava e voltava para casa 2, 3, 5 vezes por dia. E aí aquilo não faz sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. E eu sofria, e escorria leite, chegava no consultório vazando. Para que isso? Qual é a justificativa disso? E quantos de nós, seres humanos, eu acho que agora, até um alerta, quantos de nós, quando a coisa é boa, sempre cai. Que bom. Mas a gente volta. A gente é resiliente. Ó, palestra maravilhosa. E aí eu entendi que não fazia sentido. Porque o mais importante é o amor. E aí Sirihan fala, e a Helena Blavatsky fala também, que aquilo que foi e não será, nunca existiu. Então, a matéria, pessoal, é ilusória. O ser humano, ele está vivendo numa era extremamente materialista. Então, é preciso encerrar esse ciclo de matéria e que a gente possa viver com as nossas grandes verdades novamente. Qual é essa verdade? A verdade é o amor, é a verdade da tua alma, e é você poder ser transparente e verdadeiro consigo mesmo e com o próximo. E aí a verdade que meu coração gritava é que eu, como mãe, e era mãe de primeira viagem, queria ficar com meu bebê. Mas aí a racionalidade, a mente mentia para mim, que eu tinha que pagar conta, que tinha funcionário, que eu estava construindo uma casa, que isso, aquilo. Então, a mente, ela busca olhar para fora, achar lá fora, tudo para afastar você da sua real intenção e propósito. E hoje eu vejo pessoas desesperadas buscando lá fora porque elas não podem ficar e olhar para dentro. Porque a nossa verdade é que eu entrego, confio, aceito, agradeço. Eu não sou órfã. Então, se eu parar de trabalhar, existe uma providência maior. E aí até falei isso, não sei se foi ontem ou antes de ontem, e aí se eu estou sendo repetitiva, vocês me perdoem, mas um aprendiz olhou para o seu mestre e disse, mestre, quando vai dar certo? Quando finalmente vai dar certo? Aí o mestre olha para ele e responde, quando a sua fé for maior do que a sua dúvida. Então, que a gente possa colocar esse processo que o planeta está passando nas mãos de uma força maior e que a gente possa ter fé que tudo isso coopere e contribui para o bem do planeta e da humanidade. E que se eu, fulano, beltrano, perder algo, tá tudo bem. Porque existe uma possibilidade de um caminho novo a ser seguido, de um caminho mais verdadeiro. Que eu me respeite. Quantas das pessoas que eu conheço que estão trabalhando em locais que não fazem sentido nenhum para a sua vida, que não fazem sentido nenhum para o seu coração. Mas elas ficam, porque o ser humano fica na zona de conforto. E aí eu comecei a ler todos esses artigos e comecei a entender que fazia muito sentido. E aí, olhando através, então, da física quântica, olhando os artigos científicos do Mindfulness, olhando os artigos do Instituto HeartMath, olhando os trabalhos de Nikola Tesla, olhando os trabalhos de Bob Proctor, Louise Hay, Joe Vitale, inúmeras pessoas que já falam isso há muitos e muitos anos. Inclusive, nosso grande mestre Jesus Cristo, ele tentou nos ensinar. Só que a gente é meio devagar no aprendizado, né? Então, tá chegando a hora da gente, vamos lá? Vamos acordar, pessoal. Vamos parar de olhar para fora. Vamos olhar para dentro. Vamos olhar para as nossas crenças que nos limitam. A questão da autorresponsabilidade do planeta, que a gente não contribui também para a sustentabilidade do planeta. O que a gente faz? Muito pouco. E eu me coloco nessa humanidade que não faz também. Então, preciso fazer mais. Preciso ensinar mais para as minhas filhas.
E como tem sido precioso o tempo que eu tenho ficado com elas. Eu tinha muito pouco tempo de experiência com elas. E isso era uma coisa que me angustiava muito, sabe, Cacau? Fazia uns 2 anos que eu falava, eu vou trabalhar meio período. Eu vou só trabalhar meio período. E nunca dava. E nunca dava. E nunca dava. Por quê? Porque eu não colocava uma decisão. Eu não colocava, é agora. E aí, quando a gente tá agora, né, nesse período de quarentena, que a gente tá aí 10 dias com contato muito maior, sim, como tem sido salutar o nosso convívio, como tem sido amorosa o nosso convívio. E aí minha filha mais nova, ela olha e fala assim, mamãe, eu não queria que você trabalhasse. Ao mesmo tempo, não posso me anular completamente e não trabalhar. Mas o ritmo de trabalho que eu me impunha não era correto comigo. E com ela também. Quantas de nós mulheres não fazemos isso? Desumano, né? Completamente desumano. Eu não estava me respeitando. Porque eu acordava às 5 horas da manhã, aí eu ia pro centro cirúrgico, daí eu ia trabalhar num lugar, daí eu vinha correndo para casa, engolia a comida, muitas vezes eu nem almoçava, porque daí tinha que preparar a lancheira, e tinha que arrumar cabelo, e tinha que já pegar e pôr as duas no carro. E aí já levava para escola, e à tarde ficava a tarde inteira trabalhando, e aí 5 e pouco saía correndo, sempre atrasada, para chegar a buscar elas, para daí fazer tarefa, aí dar banho, fazer a janta, fazer dormir, e no outro dia tudo de novo. Eu era uma máquina. Mas eu era feliz. Só que será que é isso que eu realmente quero para minha vida? Será que não pode ter um equilíbrio? Será que eu realmente preciso disso tudo para ser feliz? Às vezes a gente precisa de muito pouco para ser feliz. E a gente não percebe. E esses momentos fazem a gente parar e refletir. Às vezes a felicidade é só você sentar no chão e brincar com os teus filhos. E quando eu olho para os olhos das minhas filhas, eu vejo Deus. Porque eu vejo Deus nelas o tempo inteiro. E essas crianças, elas vêm com uma sabedoria enorme. Como é que é? Ela falou, se a doutora Andréia for tão boa médica como é palestrante, sim, com certeza. Beijo, Maria dos Prazeres. A Clédia também, Clédia agradecendo, bem isso, realmente. Ótima reflexão. E aí eu entendi que eu precisava mudar. Filhos são nossos presentes. E aí, quantas de nós mães estamos... E aí eu via no meu consultório as mães alienadas, completamente loucas. O relacionamento matrimonial desfigurado. Sim. Os desfigurados. E a questão do relacionamento pais e filhos também. Por isso as crianças estavam doentes. A família, o núcleo familiar estava doente. E aí eu comecei a meditar em tudo isso quando eu tive esse meu grande colapso. Quando eu perdi tudo. E aí eu fui meditar. E aí meditar. E aí eu me encontrei. Eu entendi o que era os 7 raios, eu não sabia o que era isso. Eu descobri qual era meu raio. Eu fiz meu mapa astral, descobri qual era o propósito da minha alma. E tudo começou a fazer muito sentido para mim. Era como se as peças do quebra-cabeça se encaixavam. E aí, numa dessas meditações profundas, eu entrei em contato com o meu mestre e ele olhou para mim e ele disse: o seu objetivo é unir a ciência e a espiritualidade. Por isso que você vem na casa de 2 grandes cientistas. O meu pai e minha mãe são cientistas. Porque talvez eu falando as pessoas possam ouvir. Que elas não são coisas separadas. E a gente não pode mais fazer só ciência sem olhar para algo maior que nos guia. Para algo maior que nos direciona. Para algo maior que nos mostra o caminho. E a gente tem uma potencialidade infinita. Entretanto, a gente precisa colocar na ciência, tanto na ciência quanto na espiritualidade, um respeito. Um respeito muito profundo por tudo que é sagrado.
E o que é sagrado? Absolutamente tudo. O chão que eu piso é sagrado, a comida que eu como é sagrada. Existem cada vez mais artigos científicos que provam que o que o pai da medicina, Hipócrates, já dizia. Sim. Que seus alimentos sejam seus remédios e seus remédios sejam seus Sejam alimentos. seus alimentos. Então, existem a vitamina D, para mim, é a vitamina D Deus. Ela faz com que o nosso organismo produza catelicidina, que é um antibiótico, antifúngico e antiviral natural. E ela é gratuita e ela está lá fora. O sol. O sol. Eu tive a oportunidade de estudar com um professor da Unifesp, chamado Cícero Coimbra, que faz altas doses num protocolo, claro, orientado Sim. por médicos, não estou orientando ninguém a fazer isso sozinho. Mas eu estou explicando para vocês que eu vi pacientes com esclerose múltipla que não andavam em cadeiras de roda, só com vitaminas D voltarem a andar. Eu vi pacientes com vitiligo, que eram aquelas manchas brancas na pele, repigmentarem as peles só com vitamina D. Então, que a gente possa olhar para as maravilhas curativas do mundo, elas já existem. Elas já estão aqui. Basta a gente abrir o nosso coração e sentir a vibração das respostas, porque o nosso coração, ele sabe o caminho correto para a nossa saúde. E que a gente possa tomar posse disso. E pare de delegar para o outro a responsabilidade. Ah, porque o presidente tem que fazer, que o Estado tem que fazer, porque o político tem que fazer, porque meu pai tem que fazer, porque meu marido tem que fazer. Não, é você que tem que fazer. Ninguém tem que fazer. Nós temos que fazer. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Porque o campo eletromagnético, quem emite é você. E nós aqui, deste lugar, deste Brasil, temos a responsabilidade de sermos luz para o mundo. De mostrarmos a coabitação harmoniosa de todos os povos, todas as raças e todas as crenças. Como alcançar esse empoderamento? Através da fé. Acredite em você. Autoconhecimento. Você tem que tirar as crenças que te limitam. A gente não foi ensinado a se amar. E aí, para concluir a minha história, eu comecei a emanar amor, emanar amor, emanar amor para a pessoa que me devia. E 2 anos depois, ele me pagou. Eu escrevi um livro, ganhei um prêmio em Nova York. E aí lancei cursos e dei palestras no Brasil, fora do Brasil. E o que eu quero dizer para vocês é que nós podemos nos reconstruir de uma maneira muito mais bela, como uma fênix, que a gente passa por um processo de uma grande metamorfose. E essa transformação, ela não precisa ser dolorida, ela pode ser amorosa. E a gente pode encarar esse momento que o planeta está vivendo amorosamente. Porque não é uma terceira guerra mundial, não é uma bomba atômica, é simplesmente um pedido para ficar em casa. E nós teimamos em desobedecer. Nós teimamos em justificar, através da nossa mente, que aqui é verão, aqui não vai morrer, porque só idoso morre, porque isso, porque aquilo outro. E tudo isso são justificativas do nosso ego, da nossa mente, para fugir do plano determinado. E por que nós, seres humanos, somos tão teimosos em obedecer? Que a gente possa apenas confiar. Entrego, confio, aceito, agradeço. E aí, todos esses artigos me mostraram que eu meditando, que eu vibrando no amor em frequências elevadas, que eu sou capaz de melhorar todo o meu sistema imune, todo o meu sistema hormonal, todo o meu sistema neuropsíquico endócrino. A Ellen é uma aluna minha. Beijo, Ellen. Ela falou que
Participem Participar dos dos cursos. cursos, que ela é top. Então, hoje, a gente está abrindo o nosso workshop, chamado Workshop 1111, que é para a formação de novos consultores quânticos, para trabalhar Sim, com alguns produtos quânticos que a gente desenvolveu. E aí tem um protocolo de estudos para que as pessoas elas possam ter uma outra renda. E essa renda é isso que a nossa nova era vai pedir. É uma renda que está muito mais relacionada com o teu propósito, que está muito relacionada com o que você acredita, com o que você vibra, porque o Criador é próspero. Você olha, tudo que você olha para a natureza tem prosperidade. Uma árvore, ela não dá um fruto só, ela dá centenas de frutos. É ou não é verdade? Então a gente precisa se abrir para a prosperidade, que ela flua e que eu seja próspero, que eu acabo gerando prosperidade também para o outro. E eu não pare esse fluxo. A gente não tem essa questão, eu vou reter só para mim. Um rio, ele não corta a fluidez, ele flui. Então que a gente se permita seguir em águas, que a gente não resista, que a gente saiba contornar os obstáculos de uma maneira fluida e leve, para que a gente mesmo não sofra. Porque o sofrimento é gerado por nós mesmos, pelo apego de algo que não existe mais. Então, o mundo como era, ele não existe mais. As finanças como eram, elas não existem mais. A mentalidade como era, elas não vão existir mais. E muitas pessoas ainda estão em luto e negação. Mas o que é isso, pessoal. Então, que a gente se abra para novas possibilidades. E aí, o Workshop 1111 é um convite, assim como esse congresso, assim como vão aparecer diversas oportunidades que estão muito mais alinhadas e são muito mais humanas, e estão muito mais alinhadas com propósito, missão, e estão muito mais alinhadas com respeito a nós e ao próximo e ao planeta. Então, estamos quase acabando o tempo. Eu queria ainda encerrar. tem uns 15 minutinhos, Déia. É Então, eu até queria às fazer 20 meditação. e 55. Ah, sim, sim, claro. Pode fazer. Senão não vai rolar nessa meditação. A Ellen Sim, falou que sim, ontem não existe mais. E isso mesmo. exatamente. Então, quem quiser, tá todo mundo convidado. O workshop começou hoje. Vão ser, 4 aulas. E aí, depois, quem quiser virar meu aluno, Eu ler coloquei o livro, Insta, coloquei seu Insta e tá lá também todos os. Tem no Insta, no tem no meu Telegram Instagram. e coloquei no Tem. Instagram também. Obrigada. Mas assim, qual é o objetivo maior disso tudo que a gente está fazendo? É fazer o nosso propósito e missão. Sim. Meu e da Cacau, porque a gente já entendeu que o plantio é opcional e a colheita é obrigatória. É obrigatório. Então, não tem como eu vibrar, pensar na escassez, ou ficar com medo, ou ficar e não tomar uma atitude para a minha mudança. Porque só você pode mudar a sua realidade. Sim. E a Vamos partir daí, de forma exponencial, mudar, auxiliar que outros também, né, possam. Isso mesmo, porque quando você atinge um nível de compreensão e se você não compartilha, você também não está no fluxo correto. Então é obrigação nossa, minha e da Cacau, compartilhar. Dividir. Né? E assim, não é nem. É uma obrigação mesmo. Segundo os egípcios antigos, nas últimas encarnações, quando você atingia um grau de nível de consciência, você carregava o que a gente chama de cruz Anki, ou cruz Ansat. Até o Dr. Sim. Breno, ele tem ela tatuada na mão. Eu sou Rosa Cruz. Estamos todos juntos aí, né? De vários Sim, tempos, sim. né? E aí, essa cruz significava que você precisa compartilhar o seu conhecimento. Porque não existe nada mais precioso do que o conhecimento compartilhado, verdadeiro e sem nenhuma intenção oculta. E é isso que eu faço de toda a alma e de todo o meu coração. Porque é chegada a hora do ser humano acordar. Acordar, porque não dá mais tempo, pessoal. Então vamos lá, vamos acordar que nós somos co-criadores, que somos corresponsáveis, que a gente precisa estabelecer
uma maneira de viver em todos os âmbitos. Um novo sistema educacional, respeitando mais as diversidades, um novo sistema de saúde, olhando mais para a prevenção, um novo sistema político, econômico, né? Em todos os âmbitos, o planeta vai ter que mudar. E a gente vai ter que baixar a guarda, quebrar os muros, quebrar as divisões e viver de uma maneira compartilhada, né? E aí, como no universo inteiro, você vai receber o que você plantou, porque é pelo seu merecimento. E o merecimento é da sua essência, lá do seu coração. Então, é isso que nós precisamos entender. Porque o que a gente leva dessa vida é a semente de amor no coração das pessoas por onde a gente passou. Sim. Não é o meu saldo bancário, não é meu diploma de mestrado, meu diploma de doutorado, ou a universidade que eu me formei, não é o político que eu conheci, não é o canal de televisão que eu fui dar entrevista, nada disso eu levo, nada disso é real. O que realmente é real é o amor verdadeiro e que a gente planta. E às vezes a gente planta no coração das pessoas que a gente nem conhece. Às vezes a gente faz diferença na vida de pessoas que a gente nem conhece. Assim como, por exemplo, a Louise Hay fez na minha vida. Sim. E aí ela faleceu, acho que foi em 2018, né? Foi. Quando ela faleceu, a minha filhinha, acho que ela tinha 3 anos na época, ela chorou um dia inteiro. Ela falou, mãe, como a tua prof morreu? Porque eu ficava ouvindo ela, aquelas você pode curar a sua vida. Frases positivas. Frases positivas. Dia e noite. Porque ela me ensinou a ver a vida de uma maneira positiva. Eu sou extremamente grata. A história de vida dela, a transformação de vida dela foi a partir dos 60 anos de idade. Uhum. E ela viveu dos 60 aos 90 os melhores anos da vida dela. E ela deixou um legado para a humanidade. E aí que a gente possa fazer isso, que a gente possa deixar esse legado de transformação. Que seja no nosso microcosmos, que seja só na nossa família. Mas já vai ter feito algo positivo para a humanidade. Que a gente pare de se enxergar como vítima. E o ser humano tem essa tendência de vitimização e infantilização. Então, todas as vezes que a gente tem um problema, a gente pode reagir de 3 maneiras. Autossabotagem, fuga ou infantilização. Sim. Então, nós, brasileiros, gostamos muito da infantilização. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. A gente não se autorresponsabiliza pelo que a gente está vivendo. Ontem eu fui atender uns pacientes com suspeita de corona e tava a Caixa Econômica, todos os bancos com filas enormes de pessoas de idade. Enormes. Mais de 50, 60 pessoas. Olha o risco. E aí quem que vai atender essa galera? Daí o meu não marido... tem. Né? Aí se um está contaminado ou é portador assintomático, tem artigos científicos que falam que existem portadores assintomáticos que estão transmitindo vírus e não tem nada. E não tem nada, E aí? Você não está preocupado em contaminar os outros? Você está preocupado só em receber teu salário? Então, quanto egoísmo ainda, e aí a gente aprende no amor ou na dor, a gente aprende podendo ficar em casa, a gente aprende vendo os familiares morrer. Infelizmente. Nós que escolhemos. Aí, às vezes, hoje eu até estava falando com o Breno, eu falei, às vezes dá vontade de falar para a humanidade, acorda, Robinho, pedala, sabe? Porque, meu Deus do céu, quando que vão acordar? Quando começar a morrer gente? Pois é. Eu tô atendendo... Vai pagar para ver? Eu tô atendendo pacientes com suspeita. Vários pacientes. Sim. Crianças, adultos jovens. Eu tô atendendo. E aí? Isso não existe aqui no Brasil? Existe. Tem 300 cadáveres aguardando o diagnóstico de Covid em São Paulo. 300. Que já morreram, só estão aguardando o diagnóstico. Tem 1.000 pessoas morrendo em Nova York por dia. Por dia. Então, a gente precisa tomar consciência. E não é assustar, porque eu não gosto da frequência do medo.
É autorresponsabilidade. A gente Sim. precisa estar mais adulto. Nós precisamos ser mais maduros em relação às nossas atitudes, né? Vamos para a meditação. Vamos para a meditação, São senão não vai dar. 8h50. É. Então, ó, vamos lá, pessoal. É uma meditação com uma frequência solfêgio, que é a frequência de 528 Hz. Por coincidência e nada coincidência, é a mesma que estava tocando no começo da live. A gente não combinou, mas é a mesma. E aí que a gente possa fechar os nossos olhos, inspirar e expirar profundamente. Inspire e expire profundamente. Mais uma vez, inspire e expire profundamente. Imaginem-se caminhando numa grande floresta. Numa manhã de primavera, onde o céu está azul, as andorinhas dançam lá no céu alegremente. Existem flores, árvores, uma brisa suave tocando o seu rosto. Você se sente em paz. Você se aproxima de um riacho. Tira os seus sapatos e coloca os seus pés naquelas pedras no início do riacho. Neste momento, se aproxima de você seu anjo da guarda, seu guardião, seu amigo, que sempre esteve cuidando de você desde o seu nascimento. Vocês se abraçam e ele te diz: é chegado o momento de mudanças. É chegado o momento de deixar ir através de você as frequências baixas que vibravam neste planeta. O medo da morte, o medo da solidão, o medo da doença, o medo da pobreza, da escassez, não são mais necessários. Deixe-os ir. Você sente profundamente saindo um peso que sai da sua cabeça, desce pelos seus ombros e vai pelos seus pés. Ele ordena a retirada do egoísmo. O egoísmo tão presente nos seres humanos não será mais necessário nessa nova era. Pensamento apenas em mim, apenas nos meus negócios, nos meus interesses, na minha saúde. O meu não existe mais. Existe apenas somos todos um. E esse peso sai da sua cabeça, passa pelos seus ombros e chega até os seus pés. E sai escoando pelo aquele rio transparente, calmo e tranquilo. Ele olha para você no fundo dos seus olhos e diz: não é mais necessário ansiedade. A dúvida do futuro, a ansiedade do que está por vir, não é mais necessário. Você compreende agora que você é amado, que você é guardado, que você é guiado. Você apenas tinha uma venda nos seus olhos que não te deixava ver que eu estava aqui e sempre estive. Mas você não tem essa necessidade de sofrer mais. O planeta não precisa mais passar por sofrimentos. Pode vibrar agora em amor e alegria. E aí a ansiedade sai da sua cabeça, passa pelos seus pés
e sai pela água, calma e tranquilamente. Você respira profundamente e sai das águas. E se coloca de joelhos sobre a terra e pede perdão pelo seu comportamento egoísta, ansioso, de falta de fé, amedrontador, vivido por você e por tantas gerações. Você pede perdão para a Mãe Gaia por não ter respeitado as plantas, os animais, os nossos ancestrais. Você repete o mantra: eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Sou grato por tudo que eu recebi. Uma gratidão profunda surge do seu coração. Você se coloca em pé novamente e você abraça o seu mestre, seu anjo da guarda, e sente uma proteção. Você é guiado, protegido e amado. Não tem por que temer. Você escolheu estar vivendo neste momento para trazer essa nova frequência amorosa para o planeta, onde somos mais respeitados e respeitamos, onde somos mais amados e amamos, onde somos mais alegres e nos alegramos. Quanto tempo você não dança mais, você não sorri mais, você não canta mais? Porque você entristeceu sua alma e seu coração. Agora essa tristeza não precisa existir mais. Apenas alegria e amor. Você abraça o seu mestre e ele se vai. Você volta o seu olhar para o céu e olha o sol. Ele irradia uma luz. E próximo a você vão chegando mais e mais seres humanos, todos voluntários, todos trabalhadores da luz, para ancorar esse momento que o planeta precisa. E a luz que cada um de nós emana do nosso coração é uma luz verde da cura. E uma luz, com outra luz, com outra luz, com outra luz, vai se transformando numa grande bola verde, que engloba a sua cidade, seu estado, o Brasil e o planeta Terra. Este pequeno planetinho azul, de beleza inconfundível no universo, precisa de cura. E nós, uma pequena semente estelar, um pequeno grão de areia deste universo, está contribuindo agora para essa cura do planeta. Você permanece lá, de mão dada, com todos os voluntários, emanando todo o seu amor, para que os seres humanos despertem de uma vez por todas e se autorresponsabilizem pelos seus atos e transformem-se em seres mais evoluídos, responsáveis, colaborativos e amorosos. Assim é. Assim é, assim é. Gratidão. Gratidão. Ai, lindo, Deia, minha Nossa Senhora. Ai, gente, obrigada por tudo. Olha lá, Obrigada, Deia. minuto. E eu tava de Falta olho um fechado. minuto. Você Perfeito. veja como é, assim. A conexão, perfeito. Solta só um beijo pro pessoal aí, que eu tenho que encerrar só para não. Gente, muito grata pela participação. Amanhã estamos aqui de novo. Gratidão, gratidão. Durmam em paz, imerso nesse amor. Amanhã, daí às 9, eu e o Dr. Breno temos uma na minha página, às 8 vai ser a tua, às 9 a gente vai falar sobre médicos de homens e de almas. Ok, aí, até lá. Beijo, Grata, eu vou viu? deixar lá no Insta. Um beijo.